Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós hoje vamos estudar o capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Vocês receberam aí uma cópia do capítulo e a Márcia Nese vai ler juntamente com vocês, tá? Esse capítulo, ele é muito importante. Ele fala que o cristão, esse é o tema básico, que o cristão deve viver numa vida santa, uma vida de perfeição moral. Tem duas partes essa carta. A primeira é morte e vida com Cristo, e a segunda é servos da justiça. Morte e vida com Cristo. O que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça atinja a plenitude? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como poderemos viver ainda no pecado? Ou ignorais que todos nós, batizados para Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Pois, se estamos inseridos na solidariedade de sua morte, também o seremos na solidariedade da ressurreição. Sabemos que nossa velha natureza pecadora foi crucificada com ele, para que fosse destruído o corpo de pecado, e já não servíssemos ao pecado. Com efeito, quem morre está livre do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem poder sobre ele. Porque, morrendo, morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas, vivendo, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado já não reina em vosso corpo mortal, fazendo-vos obedecer aos seus desejos. Nem ofereçais vossos membros ao pecado como instrumento do mal. Oferecei-vos a Deus como mortos que voltam à vida, e dai vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis sob o regime da lei, e sim sob o regime da graça. Servos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos sob o regime da lei, e sim sob o da graça? De modo algum. Não sabeis que, oferecendo-vos a alguém para lhe obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer seja da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que, depois de haverdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina em que fostes instruídos, e, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Por causa de vossa fraqueza natural, sirvo-me de linguagem humana. Assim como pusestes vossos membros a serviço da impureza e da desordem para fazer o mal, entregai-vos também agora ao serviço da justiça para a santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres com relação à justiça. Quais os frutos que colheis então? Frutos de que agora vos envergonhais, pois o seu fim é morte. Mas agora, livres do pecado e feitos servos de Deus, colheis como fruto a santidade, e como fim tendes a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, enquanto que a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Então, nós
Vamos começar o capítulo 6, e esse capítulo, Paulo retoma aquele judeu indagador, ele retoma aquele personagem hipotético que fazia perguntas, e ele começa assim: que diremos nós? Que diremos nós? Né? Então, eu posso pecar? Porque a graça, ela superabunda. Em outras palavras, se o pecado é abundante, a graça é superabundante. Então eu posso pecar. E Paulo vai dizer: em hipótese nenhuma, longe de nós esse pensamento. Porque nós estávamos dizendo aqui, baseados depois do capítulo 3 para frente, mas principalmente no capítulo 5, que qualquer pessoa, qualquer um, recebeu o presente maravilhoso, a maior exibição que já teve na terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo chegou e ele foi doado a uma pessoa, essa pessoa pode mudar ali radicalmente a sua vida. E no exato momento em que ele vive nesta pessoa, essa pessoa recebe a glorificação, ou melhor, caminha para a santidade. Então, seja lá que erro que for, a graça, ela vai ter o dom de perdoar para a pessoa seguir, então, esse novo caminho que é Cristo. Então, um judeu hipotético entra nessa forma de diálogo de Paulo, muito didático, e faz essa pergunta: então eu posso pecar a hora que eu quiser, porque se eu pecar, a graça veio e me perdoa. Tá certo? Ora, Paulo diz: longe de nós, tire isso da cabeça. Ele vai explicar por quê. Porque ele vai dizer que depois que você aceita Cristo, o regenerado, a pessoa regenerada, ela entra num estado místico de relação com Cristo. Ele está dizendo que o Cristo é diferente da lei. A lei são palavras que dão ordens, escrita na pedra. Cristo é algo vivo. E o Espírito de Cristo, a vibração cristônica, poderíamos dizer assim, ela passa a fazer parte da vida do cristão. E se ela passa a fazer parte da vida do cristão, ele não retoma o pecado, ele caminha para a santidade. Todos aqueles que são de Cristo, têm Cristo por modelo e querem fazer e fazem aquilo que Cristo faz. Por isso que Jesus lembra: serão meus discípulos aqueles que fizerem o que eu vos mando. Porque a maior prova de que alguém está em Cristo é que ele tem uma vida santa, uma vida em ordem, uma vida de união, de unidade a Cristo. Então a lei, ela permite esse burlar, né? Por enquanto que não me pegam, eu posso ir tapeando e enganando. Por exemplo, não roubar, mas eu tenho vontade de roubar. Não matar, eu tenho vontade de matar. Com Cristo não tem nada disso. Aliás, nem precisa ter lei. É como se você chegasse para um doutor Bezerra de Menezes, para um Paulo de Tarso, para o Allan Kardec, e dizer: não vai roubar, hein? Não vai matar ninguém. Nem precisa da lei, eles não vão fazer mesmo, pelo contrário. Então, daí dizer Paulo: tira isso da cabeça. Aí as pessoas costumam dizer assim: mas existe um cristão médium. Médium aí no caso é pela metade, né? Que é o cristão que não é completo. E a gente adora falar isso em nome da humildade, né? Eu sou cristão, mas não sou assim muito. Não existe. Ou você é ou não é cristão. Porque quando você está com dúvida com relação ao cristianismo, quando você não aceita Cristo por inteiro, né, você é tudo menos cristão. Quando há Cristo, há o que ele chama aqui, de forma muito interessante, de uma natureza mística, de unidade com Cristo. Por exemplo, um cristão,
Aquele que é cristão, no mínimo, ele sabe que lá do céu, Cristo, não sei como, Cristo está vendo ele. E ele, a qualquer hora, pode falar com Cristo, fazer prece para ele. É isso? Agora, o cristão verdadeiro, mais do que achar que o Cristo está no céu e que o Cristo lá do céu está me vendo, né? E que eu posso falar com ele pela oração, o cristão verdadeiro, ele sabe que o Cristo está vivo no coração dele, que já não é mais ele, como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O meu viver, o meu andar, a minha ação é Cristo. Isso não significa que ele seja perfeito ainda, ele não é perfeito, mas ele já aceita Cristo por inteiro, né? Porque se ele tem essa ideia do Cristo, de ser cristão pela metade, isso não bate, porque o próprio Apocalipse diz assim, no capítulo 3, versículo 16, ou quente ou frio, porque o morno eu vomitarei da minha boca. Então não existe cristão pela metade. Esse cristão pela metade, para o Apocalipse, é um vômito. Ou antes você, como Paulo, como Saulo, não aceita o Cristo, que é o frio, né? Ou aquele como o Paulo, agora de verdade, não mais o Saulo, né? Que é todo de Cristo, já é Cristo que vive nele. Só existe essa condição, ou quente ou fria, para ser realmente alguém que mostra dignidade. Não existe cristão pela metade. Bom, um outro ponto é que Paulo diz assim, longe de mim, e isso traz uma conotação no original grego de uma aversão. Paulo tem uma aversão a esta pergunta. Então eu posso pecar porque depois a graça vem abundante e vai me perdoar mesmo, então eu posso pecar. Não, isso não quer dizer que você, por um erro, não cometa um pecado, mas por erro. Mas aí ele vai tentar aprofundar mais, que nós vamos de glória em glória. Isso quer dizer que não é que nós vamos no pecado, nós ainda não temos aquela perfeição que o Cristo fala, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós estamos nesse caminho, nessa busca, nessa direção, até chegar a uma dignidade muito maior, que fala Pedro na segunda carta dele, de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, que nós vamos chegar à estatura da divindade. Sabe o que é isso? Então, o nosso processo de unidade com Deus, o que o meu encontro com Cristo me concede. Então não há desculpa para o cristão errar. E ele vai dizer aqui nessa carta, né? Vocês receberam a doutrina, vocês receberam lá, foi entregue, foi doada, o termo foi doado, houve uma doação da doutrina, que são os evangelhos, ou a mensagem de Jesus. E nessa mensagem tem esse conceito da graça. Então, segundo aquilo que vocês receberam do evangelho, anda segundo isso. Sigam isso. Está lá, o modelo já está lá, está no Evangelho. Mas como que eu consigo seguir Cristo? É porque Cristo é algo da minha intimidade. Eu tenho Ele vivo no coração. É isso que o cristão tem que... É o estado maior do cristão, é ter Cristo vivo na alma. E se eu estou com Cristo, eu não posso conviver com o pecado. Ora, então, diz Paulo, né? Preste atenção no seguinte, por 10 vezes ele usa isso na carta aos Romanos, 10 vezes, olha como é importante. Não pensam assim. E por quê? Porque vocês estão mortos para o pecado, e não vivemos mais no pecado. Vai falar o versículo 2, nós não vivemos mais no pecado, estamos mortos para ele. Por quê? Porque morremos em Cristo. Ora, no exato momento em que eu me uno a Cristo, a vida de Cristo passa a ser minha. Você não pode dizer uma frase como essa,
já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, o meu viver é Cristo. Se o seu viver é Cristo, se você anda em Cristo, tudo do Cristo é seu, te pertence. E como há um processo de unidade mística, tudo aquilo que Cristo viveu na morte, você vive também. Então ele explica assim, veja, Cristo morreu, e se eu estou em Cristo, eu também morro em Cristo. Agora, o que acontece com a morte? Quando há a morte, há uma separação. Se espera, sem entrarmos em teologia demais, se espera que a morte seja um outro estado de vida, não é o mesmo estado de vida. Então a lei não faz efeito lá, tudo bem? É um outro estado de vida, em que a lei não tem autoridade lá. Então eu me separei. Se eu cometi pecado, eu morri, eu vou para uma nova fase de vida. Eu vou para um outro lugar. Se eu vou para um outro lugar, esse outro lugar tem outra regência. É isso que Paulo ele está aqui, não está querendo falar, mas a gente sabe que quando a gente comete um erro aqui, nós vamos para o plano espiritual e a gente paga no plano espiritual. Não é isso que ele está falando. Ele não está negando nada disso. Depois ele vai explicar na carta aos Coríntios como é que é essa vida também no plano espiritual. Ele simplesmente está falando assim, a morte é algo em que as leis são diferentes. Se as leis são diferentes, essa daqui não tem mais domínio. Um exemplo, um juiz condena uma pessoa, 20 anos de cadeia, a pessoa morre, acabou. Tá certo? Aquela lei daquele juiz, não estou dizendo que não exista uma lei divina, que ele possa ser julgado lá. Paulo não está entrando nisso. Ele está falando daqui, das coisas da terra. Aqui as coisas da terra não tem mais domínio sobre ele. Por exemplo, Cristo foi condenado pelas autoridades, não foi? Foi condenado. Foi para a cruz, não foi? Então houve execução, não houve? Qual era a culpa dele? Ele é culpado de cruz. A pior execução que tem. Ele não cumpriu a execução? Acabou, está livre. Ele não cumpriu? Não foi para a cruz? Não era condenado na cruz e para a morte? Então está livre, está separado. É isso que Paulo quer dizer. Então, a mesma coisa é o pecado. Você tinha uma determinada vida aqui, em que você vivia no pecado. Agora você conheceu Cristo. Pronto, começa uma nova vida. Tudo aquilo que te influenciava, não deve influenciar mais. Ou então você não mudou de vida. É que no fundo, é triste, nós fomos acostumados numa religião, que não nos mostra esse Cristo vivo e atuando na nossa vida. Sem essa ideia mística de um Cristo atuante na nossa vida, é aquilo que diz Pedro, para onde nós vamos, Senhor? Se tu tens palavra de vida, se tu é minha vida, eu me alimento de Cristo. Se o Cristo diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, tomai, comei, eu sou o pão vivo. Aí Francisco falava, Pai nosso está no céu, o pão nosso de cada dia, vírgula, que é teu filho, me dai hoje. Ele queria se alimentar de Cristo todo dia. E é algo presente na vida do cristão verdadeiro. Por isso que quando você entra em Cristo, como é que vai começar a sua vida? Igual a do Cristo. Por isso que não há privilégio dos apóstolos e da gente. O mesmo convite que Paulo teve é o mesmo convite que todos nós temos. O mesmo convite de Pedro é o mesmo convite que nós temos. Que diferença há? Nenhuma. Então, a sua vida tem que ser diferente. E se o Cristo morreu e ele ficou livre do pecado, quer dizer, porque aí é um pecado hipotético, né? Cristo para Roma tinha um pecado, ou melhor, uma condenação. Ele foi condenado e foi para a cruz, né? Como ele cumpriu e ficou livre, então se a gente for para a cruz com Cristo, a gente também, junto com ele, em unidade com ele, a gente está livre de todo o nosso pecado.
e podemos começar uma vida nova. E ele vai dizer assim: então, eu não posso pensar que eu posso pecar, porque depois Jesus vai me perdoar. Presume que você começou uma nova vida, então que você não vai pecar. O remédio da graça não deve ser para piorar a doença, a enfermidade. O remédio da graça divina, ou o remédio que é Cristo, não é para te deixar enfermo, não, é para te curar daquela enfermidade, acabou. É um remédio perfeito. Na hora que você tomar o remédio, que é Cristo, a enfermidade acabou. Muito bem. Aí Paulo vai dizer no versículo 3: então nós não devemos ignorar. O que nós não devemos ignorar? Esse é o tema central desse capítulo 6. O que nós não devemos ignorar? Que nós fomos crucificados, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Então aqui está o processo da morte, né? A pessoa vem, foi condenada pelo pecado, lá pelo erro, houve um julgamento e ela foi para a crucificação. E da crucificação o processo gerou a morte, e gerou a morte e completou na sepultura. E na sepultura o lacre. Foi o processo completo. Se eu estou em unidade com Cristo, eu passei por esse processo completo. Então agora eu fui mergulhado também na morte do Cristo, na morte em termos da crucificação de Cristo e no sepultamento de Cristo. E como que isso aconteceu? Através do batismo. Então a imagem aqui é do batismo na água. No batismo na água, o sujeito ele vem cheio de pecado. Vamos lá para João Batista. Ele vem com pecado, seja lá que pecado for. Ele não dava nada para os pobres, não dava roupa, não dava comida, usava com violência, cobrava impostos além do justo. Assim era a sua vida. Então ele vinha com a mente suja, com o corpo sujo. E como aqui na terra, naquela época eles andavam muito por aquelas estradas empoeiradas, quando eles chegavam no Rio Jordão, eles estavam sujos. Aí o que João fazia? Dava uma imagem para eles, que eles tinham de mudar de vida, mudar a mente, limpar a mente, começar uma nova vida. Aí mergulhava as pessoas no Rio Jordão e falava assim: olha, tá vendo como você estava todo sujo de poeira e agora você saiu daqui do rio, como você ficou limpo, né? Então a mesma coisa é a mente. A mente nossa está suja, ela tem que fazer uma metanoia, ela tem que fazer uma purificação. E essa purificação, essa metanoia, nada mais do que uma mudança de direção da mente, botar a mente num outro foco. Se você fazia uma direção, agora vai fazer outra. Metanoia, transformação da direção da mente. Então ele está dizendo que nós chegamos e encontramos Cristo e mergulhamos em Cristo. O batismo é o batismo espiritual. Nós nos mergulhamos em Cristo. E o mergulhar, nenhuma imagem poderia ser melhor do que quando o sujeito, na hora do batismo, é enfiado dentro do rio. Ali ele está, ali como se fosse, morreu, porque ali ele não pode mais respirar, né? Então, quando cessa a respiração, é o símbolo da morte, não é assim? Como é que a gente sabe que um sujeito morreu? Antigamente se fazia, botava espelhinho, aí não está respirando mais. Ele debaixo d'água, ele não pode respirar. Então é como cessou a respiração, quer dizer, está na morte. E está lá no profundo, não está vendo nada. Então, no escuro. O Rio Jordão tinha as águas não eram claras do Rio Jordão. Não eram e não são. Mas, então ele está lá no fundo. É como se foi morto e sepultado. Essa é a primeira imagem. Evidentemente que depois ele ressurge da água. Mas vamos falar dessa primeira parte. No exato momento em que ele mergulha, ali, o que se dizia na hora do batismo? Em nome de Jesus, era assim que os cristãos falavam. Agora, João vai falar de algo diferente. No Evangelho, em Mateus no capítulo 3, versículo 11, e Lucas no capítulo 3, versículo 16.
eu mergulho na água, virá um maior que eu, que mergulhará no fogo e no Espírito Santo. Ou melhor, o fogo é a imagem do amor. O Espírito Santo é esse Espírito crístico, né? Eu vos derramarei o meu Espírito sobre vós. É necessário que eu vá para que ele venha e esse Espírito seja derramado para com todos. Então, João está dizendo que haveria um batismo maior do que o da água, que é se mergulhar nesse fogo, no amor espiritual do Cristo. O Espírito aí é a vibração espiritual dele, e o fogo é o amor, e o fogo também dá a ideia de purificação, porque se a água é o meio melhor que a gente entende para lavar, para purificar, nós sabemos que o fogo tem o maior poder purificador do que a água, mas nós não podemos botar um cristão no fogo, porque ele tem que continuar aqui na sua tarefa, né? Só se for no final, no martírio. Então esse fogo não é o fogo físico, é o fogo do Cristo, é o fogo do amor. Olha como diz Pierre Teilhard de Chardin, quando nós descobrimos na história o fogo, houve um avanço extraordinário para a humanidade, né? E quando a gente descobriu e controlou o fogo, e no futuro, diz ele, quando nós descobrirmos o fogo do amor, teremos a maior descoberta de todos os tempos, que é o grande fogo, o fogo do amor. É esse que o Cristo veio nos derramar. E se nós mergulharmos no amor do Cristo, nesse fogo espiritual que é Cristo, eu fico em unidade com Ele. Entenderam o que é isso? Agora eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é a religião mística. Eu estou em unidade com Ele porque eu amo Cristo. Aquele que ama está junto. Aquele que ama tem uma só alma, um só corpo. Por isso se fala em casamento. Uma só alma, um só corpo, uma só unidade. Eu sou um com Ele, pelo amor. Veja se agora fica mais fácil da gente entender o que Paulo está dizendo. Eu também mergulhei com Cristo no amor. E se você então, na imagem do batismo, você foi sepultado em Cristo, e já você vai sair da água, vai ressurgir como Cristo ressurgiu dos mortos, mas deixemos essa primeira colocação, só do você mergulhou. Se você mergulhou, você morreu com Ele. Se morreu, o pecado cessou. Você não está mais sendo julgado ou condenado por nada. Vai começar uma nova vida. É igual quando você vem sujo, mergulhou no rio, ficou limpo. Cristo te dá essa nova vida. E aí vai começar um novo caminho com Cristo. Então, nós temos aqui 3 rituais importantes, sendo que um é um ritual verdadeiro, que é esse batismo espiritual. Olha só, inicialmente, nós temos a religião legal. A religião legal para o judeu eram as leis, e entre as leis que eles tinham como um batismo verdadeiro, a marca de que eles estão com Deus, era a circuncisão. Nós estudamos bem isso aqui com Paulo, né? Era uma marca no pênis e dizia, bom, aqueles ali são da descendência de Deus e tem a marca de Deus. E essa circuncisão acontecia no 8º dia, quando eles eram pequenos, né? Com 8 dias. Então, assim começa então essa religião legalista. Quando veio o cristianismo, vai começar uma outra religião, que é a religião sacramental, ou do sacramento. E o primeiro sacramento é o sacramento do batismo. Primeiro sacramento. Só que naquela época, quem fazia o batismo, o sacramento do batismo na água, eram os adultos, né? Não eram as crianças. Para poder fazer uma ponte com o legalismo judaico, é por isso que as criancinhas, os bebês, começaram a ser batizados na água pequenininho, porque não tinha lógica, tem que ser uma aceitação de coração, e a criança não está fazendo isso. Aí tentaram explicar isso de muitas maneiras através da história, e disseram então que sim,
aquela água é mágica, aquela água é fluida, por exemplo, na linguagem espírita, ela é fluidificada, e ela faz uma bênção, ela é uma bênção para a criança. Não vamos negar que a água lá da igreja, que o sacerdote joga na criança, que aquela água não é abençoada, a água benta, que ela é fluidificada, e que a criança pode receber ali uma energia poderosíssima, de saúde, de bem-estar e tal. Não nego, mas não é isso, fica-se um sacramento igual ao outro. E aí nas igrejas evangélicas também, o sujeito chega lá agora adulto, mesmo ele tendo passado pelo batismo da igreja católica, ele na igreja evangélica, ele entra como adulto, conscientemente, ele diz que aceita Cristo e faz o outro batismo pela água. Paulo explica, olhe bem, se eu estou dizendo que a circuncisão que vale não é a do pênis e sim a do coração, e nós estudamos bastante isso, logo ele indiretamente está dizendo que o batismo que vale não é o da água. O batismo que vale não é o da água, e sim o batismo que vale é o espiritual, de estar em unidade, mergulhado no amor do Cristo. E só pode mergulhar no amor do Cristo aquele que ama. Não é só Cristo que nos ama, não é só um caminho dele para conosco. Ele me ama, o cristão ama Cristo também. É amor com amor, forma uma unidade, é um casal harmonioso. E agora, então, eu mergulhado em Cristo, significa, Paulo diz assim, se você fez esse mergulho, veja a imagem da água, e mergulhou em Cristo, está unido a Ele, forma-se uma terceira religião, que é a religião mística. E a maior prova, como ele já disse, que o que vale não é a circuncisão do pênis, e sim a do coração, porque Abraão já era amigo de Deus e não era circuncisado. E ele já era dito que ele era amigo de Deus no capítulo 15 do Gênesis, só no capítulo 17 que ele recebeu a circuncisão. E então, logo, o amor está acima da legalidade de um mandamento. Assim também, devíamos de pensar com relação ao batismo pela água. Me dê um exemplo de uma pessoa que entrou no céu sem ser batizado pela água. Vocês conhecem? Quem foi que foi para o céu e não foi batizado? Para a igreja é inviável, tanto que eles já começaram a batizar as criancinhas o mais rápido possível, não é? Para a criança entrar no céu. E tiveram de criar o conceito de limbo, que agora a igreja acabou, porque tinha aquelas muito pequenininhas que já nasciam natimorto. Aí eles botaram nesse conceito de limbo. Mas há algo muito interessante que rompe o conceito do batismo da água. Havia um sujeito que estava na cruz. Segundo a tradição, o nome dele era Dimas. E ele gostou de Jesus. E ele pediu por Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus diz para Dimas: bem-aventurados, Dimas, porque em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você pode até arrumar a vírgula, porque no original não tem vírgula. Em verdade te digo, hoje estarás um dia no paraíso, ou em verdade te digo que hoje estarás no paraíso. Bom, é lógico que é interpretação, mas se nós formos pensar no paraíso espiritual, daquela certeza de que ele vai para o paraíso, está na palavra do Cristo. Eu te digo, hoje estarás no paraíso, ou hoje vais para o paraíso, tanto faz, a promessa foi feita, e ele não foi batizado na água. Então, ele estava ali na cruz, e não ia ter mais tempo também para ser batizado. Então, repare que Paulo também está anulando o batismo sacramental, ou em outras palavras, está anulando, como diz aí o versículo, esse batismo, porque ele é só um sinal, é só um sinal, é um sinal externo. Não que não possa até ter a bênção lá na água, volto a dizer, a água ser fluidificada do batismo, o padre ter um poder magnético maravilhoso, tudo isso, que a oração feita ali não é uma bênção para a criança. Paulo está indo muito além, ele está dizendo que aquele que ama, e Cristo ama a todos, e aquele que ama a Cristo tem unidade com Cristo, aceitou tudo, está no amor. E agora, como Cristo
passou e sou um com Ele, eu não vou pegar mais as dívidas. Aquilo meu do passado morreu. Eu começo uma outra vida em Cristo. Uma vida nova. Um caminho novo. Uma nova direção. Agora, continua Paulo. Então, nada de pecado. Porque a morte que o Cristo fez foi um sacrifício total. E nós vimos no capítulo 3. Ele é a imagem do propiciatório. E Paulo vai dizer, quando o que ele fez de uma vez só, e não vai precisar ficar fazendo sempre. Vamos recordar, o judeu pecava, botava lá a mão, através dos sacerdotes, no bode expiatório, aí a vibração ia para o bode era sacrificado, o sangue era derramado no propiciatório, e hoje os judeus ficavam perdoados, mas eles voltavam a pecar, porque a natureza não mudava. A natureza deles não mudava. Eles voltavam a pecar, no outro ano tinha um outro bode, entrava lá no propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança, só o sacerdote que fazia isso, e eles eram curados. Eles eram perdoados, curados, purificados. Mas voltavam a pecar, e assim, esse ciclo não parava. Ele está dizendo que Cristo, de uma vez só, resolveu isso. Foi um exemplo tal, uma exibição tal, que ele vem aqui e se derrama em amor. E quando ele se derrama em amor, aquele exemplo lá dele na cruz, como se estivesse dizendo ali ele foi o bode expiatório para todo mundo. Ele assumiu o pecado da humanidade toda. Mas não é uma coisa infantil de que Cristo levou o meu pecado. Não. No exato momento que eu amo Cristo, acabou. Começa uma nova vida, uma nova direção, e eu estou em unidade de amor com Ele, e Ele me quer e eu quero Ele, acabou, é isso. Agora, lá nesse fenômeno da cruz, como acabou a execução do mundo, e Cristo vai começar uma nova vida, a minha também começa junto com Ele. Aí Paulo, então, vai dizer assim, olha, esse batismo do Cristo foi um propiciatório tal, imenso, que foi o suficiente para eu dizer assim, não quero mais aquela vida de pecar todo ano, e todo ano precisa de um bode, eu não preciso mais, eu já tenho um exemplo maior que Cristo, aceito Ele, vou embora e não erro mais. Olha como é que era antigamente, eu podia errar, todo ano tinha bode, agora não tem mais, eu tenho Cristo, eu aceitei Ele, e aí eu vou pegar a mensagem dele e vou viver aquela mensagem, não vou mais cometer erro. A gente podia parar, que tem mais coisa aqui que eu vou falar, mas poderia parar a palestra aqui, porque é só isso que Paulo está dizendo, só que ele fala com muitas palavras, e uma hora ele vai dizer assim, desculpa gente, eu tenho que falar assim, como homem, por causa da fraqueza da vossa estrutura carnal. Vocês são fracos. Então eu tenho que falar isso, porque não há nem essa necessidade. Começou uma nova etapa e pronto. Aí ele diz assim, olha, esse batismo então no amor, passa a ser agora um pertencimento a Cristo. A minha vida não é mais minha, a minha vida pertence a Cristo. Se a minha vida pertence a Cristo, significa então que eu estarei em unidade com Ele, e o pecado agora não tem mais força para comigo. E mais ainda, se eu me crucifico também em Cristo, significa que aquela minha vida velha também vai para a cruz, e eu vou crucificar a minha vida velha, o meu homem velho. Estou crucificado. Precisamente, isso é o que fala o versículo 3. Nós estamos no versículo 3. Eu também sou crucificado
nos meus desejos, nas minhas paixões, nas minhas maldades, nas minhas iniquidades. E se eu fui crucificado, significa que eu na cruz morri. Então aqueles pecados foram liberados, foram expulsos. E por quê? Porque a vida de pecado, o fruto desse pecado é a morte. A vida de pecado gera a morte. Foi assim que começou a morte. Quando Adão pecou, ele ganhou uma túnica de peles, Gênesis capítulo 3, versículo 21, e foi lançado para a terra, Gênesis capítulo 3, versículo 23. E aqui então ele encarnou. E agora ele aqui passa pela essa enfermidade das muitas mortes. Começa com a primeira morte, que é a encarnação. Ele ganha uma túnica de pele e agora ele vai ter várias mortes sucessivas. Quando eu aceito Cristo, todo esse meu mundo de pecado, de erro, passa. Eu não quero mais saber daquela vida de independência de Adão. Agora eu quero ser dependente de Cristo. O que o Cristo mandou eu fazer, eu quero fazer. Eu não quero mais ser servo do pecado. Agora eu quero ser servo de Cristo. E se eu quero ser servo de Cristo, eu quero viver em unidade com Ele. Como é que foi a vida nossa e a vida do Adão? Vamos lá para Buda, que Buda vai explicar isso de forma interessante. Buda um dia saiu do palácio. No palácio ele só via coisas boas, não mostravam nada de errado para o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, que era o nome dele, ele só via coisas novas, bonitas e saudáveis. Ele nunca viu ninguém doente, ele nunca viu ninguém velho, ele nunca viu ninguém morto. Um dia esqueceram a porta do palácio aberta e ele saiu, pegou o cocheiro, foi dar uma volta e ele perguntou: o que é aquilo ali? É uma pessoa doente. O que é aquilo ali? É um velho. O que é aquilo ali? É uma pessoa que morreu, está indo para ser cremada. Aí ele começa a fazer a sua meditação. Aí ele vai passar a meditar para tentar descobrir o porquê disso. Por que a vida é assim? E aí ele vai chegar à conclusão que todo mundo fica doente, que todo mundo fica velho, que todo mundo morre. Então, se tudo isso faz parte da vida, ele chama isso de dukkha. A vida é isso, a vida é morte, a vida é sofrimento, a vida é dor. Dukkha, D-U-K-A, dukkha, sofrimento, angústia, dor. Essa é a realidade da vida. E ele quis um remédio. Olha que legal. Ele quis um remédio. E o remédio é como acabar com dukkha. E aí ele vai refletir em algo muito interessante. Dukkha, ou esse sofrimento, essa morte, essa velhice, que o resultado final é a morte, vamos falar só da morte, como resultado final desse processo, ele vai perguntar: por quê? Por que existe isso? Qual é a causa? Ele vai fazer perguntas igual a Paulo. Por quê? Qual é a causa? E Paulo sabia a resposta. Foi porque Adão desejou levar uma vida sem Deus, uma vida independente, em que ele queria saber o que é bem e mal para ele, e não seguir os princípios divinos, de viver centrado em Deus, no bem. Ele quis que ele fosse o centro de referência, que ele gera o egoísmo, né? O egoísmo é quando você é o centro de referência. Primeiro você, depois você, sempre você. E tudo fica girando em torno de você. Isso é a maior doença. Então, que deseja tudo para si. Aí o Buda vai dizer: então é isso. A causa de todo esse sofrimento, e o maior sofrimento é a morte, a causa está nesse desejo errado, nesse desejo centrado em mim mesmo, nesse desejo de ambição. E é isso que causa esse sofrimento. Então, vem a terceira nobre verdade de Buda. A primeira é que existe o sofrimento. A segunda, o sofrimento foi procurado por esse desejo desenfreado. E o terceiro é: eu posso acabar com esse desejo.
anular esse desejo. E como é que eu faço para anular essa ambição, esse egoísmo? Aí ele vai apresentar a quarta verdade. A quarta de verdade é dividida em 8 etapas, que é o caminho óctuplo de Buda. E o caminho óctuplo de Buda, eu botei aqui um resumozinho, que diz assim: é a correta compreensão da vida, é o correto pensamento, é a correta fala, é a correta ação, é o correto meio de vida, é o correto esforço. A sétima é a correta atenção e a oitava é a correta concentração. Só que a palavra no original para concentração é samadhi. Samadhi é aquele estado místico em que o santo vê tudo em luz. Esse é o estado, então, que ele entra em unidade perfeita com o nirvana, com o céu. Então, é a mesma coisa que Paulo está dizendo, que eu vou de processo de unificação com Cristo, até chegar a esse estado luminoso, qual Cristo. Mas que já começa agora esse caminho, quando eu me encontro com Ele pelos laços do amor. E vivo essa vida de perfeição. E aí, aonde que está o pecado? Aonde está o desejo? Aquele que segue Buda cortou os laços do desejo. Para que ele faz a reta compreensão, o reto pensamento, a reta fala, a reta ação, o reto meio de vida, o reto esforço, a reta atenção e a reta concentração? Para poder entrar na perfeição nirvânica. Então, agora, quando ele passa a ser um seguidor do iluminado, e Buda quer dizer um iluminado, igual quando Cristo sai do túmulo, ofuscante em luz, ao ponto dos soldados que estavam fazendo guarda cair, e aí começa uma nova vida em Cristo, que é a vida da ressurreição. Paulo está dizendo que também é assim a nossa vida. Quando eu me encontro Cristo no amor, eu começo a trilhar Ele, e o meu mundo antigo passa. Eu começo, como ele diz aqui, um novo caminho, uma nova etapa. Muito bem. E os versículos 4 e 5, vai mais uma vez Paulo usando essa técnica de alguém que interroga e que ele está respondendo. Ele diz assim: não ignorais. Também ele está repetindo do versículo, porque esse versículo agora 4 é uma continuação do outro, do versículo 3. E ele continua com essa mesma ideia que ele fala no versículo 3. Não ignorais o quê? Que não só a gente morreu em Cristo e mergulhou, quando mergulhou nas águas, que é a imagem dessa religião sacramental, você mergulhou na água, parou de respirar e ficou como se fosse sepultado, você sai da água. E o Cristo também ressurgiu dos mortos. Se o Cristo ressurgiu dos mortos, você também tem que ressurgir dos mortos. A vida morta fica para lá. E se ressurgiu dos mortos, o que é a morte? A morte é a consequência do pecado. Se a morte é a consequência do pecado e você não vai pecar mais, você com Cristo ressurgiu. E ressurgiu para quê? Para a vida. Agora você vai ter vida. Então você entra com Cristo misticamente, é isso que ele está dizendo, na experiência de cessar os seus pecados, na experiência da morte de Cristo, é uma imagem, e eu ressurjo com Cristo, começando uma nova vida. E esta vida agora que eu estou vivendo, ela é a vida ressurrecta de Cristo. Mas o Cristo, ele tinha um corpo perfeito que eu não tenho. Não, mas eu já estou nesse caminho. Eu já sei agora que eu seguindo Cristo, seguindo essa orientação, isso vai mudando, vai se transformando, de transformação em transformação. Como diz Pedro, volta a repetir na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, eu vou chegar um dia, através de Cristo, à perfeição divina. Ao ser de perfeito, como o Pai é perfeito. Então começa esse caminho. Então diz Paulo: não ignorais que estão sepultados em Cristo pelo batismo da morte, mas também ressurgido dos mortos. E então eu tenho dois aspectos. O aspecto negativo: mergulhei na morte com Cristo.
aspecto negativo, e mergulhei e com a morte os meus pecados morreram, começa uma nova vida, e ressurgi com Cristo, aspecto positivo, começa uma nova etapa. Ele fala, então, que essa é a tal, que ele vai usar aí no versículo 5, a palavra maravilhosa, né? Unidos a Cristo. Unidos. E essa palavra unidos, no original, ou qualquer uma semelhante que esteja aí na tradução de vocês, a unidos, ou juntamente, ou quer dizer, no original, foram produzidos em Cristo. Olha que legal. Vamos imaginar uma planta, e aí essa planta vai e gerou o produto dela, é aquele fruto. Assim também a gente, esse novo nascimento que surgiu, essa nova vida, ela surgiu juntamente com Cristo, ou melhor, produzida em Cristo. E a semelhança dele, nós vamos ser frutos iguais. Aí você fala assim, você está falando loucura, né? Como é que eu posso ser igual a Cristo? Mas não sou eu, é Ele mesmo que fala, né? Ele mesmo que fala lá, quando ele fala vós sois, eu sou a videira e vós os ramos, não é isso? Eu sou a videira e vocês os ramos. Ora, se eu sou o ramo e ele é a videira toda, a mesma seiva de toda a videira é a minha. Eu tenho a mesma seiva crística. Então Paulo está dizendo, nós fomos unidos, essa unidade que me dá em Cristo é como se fosse um enxerto, né? Foi enxertado Cristo em mim, e agora vai nascer um novo produto, um novo ser em Cristo. Eu achei isso, é muito difícil a gente pegar as traduções e os tradutores colocarem isso no texto, mas eu achei maravilhoso, né? Nós sermos enxertados de Cristo. E enxertado vai nascer uma nova planta, que já não sou mais eu, é híbrida, né, essa planta, sou eu e Cristo, e aí forma uma nova natureza, vai surgir um novo ser. Ora, e ele então começa agora versículos 6, 7, 8, 9 e 10. O homem velho, que tem o corpo do pecado, a palavra pecado é hamartia. Então esse corpo do pecado será, pela participação na crucificação e no sepultamento de Cristo, esse corpo será desfeito, e o resultado então é que eu não vou mais cometer pecado. Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos ver o que é o tal corpo do pecado. Os teólogos mais singelos, eles querem botar que é o corpo físico, mas não pode ser só o corpo físico, né? O corpo físico em si mesmo não peca. A maior prova é quando o espírito vai embora, e quando o espírito vai embora, o corpo não faz mais nada, tudo bem? Então nós temos que ver o que é esse tal corpo do pecado. O corpo do pecado é aquele corpo que o resultado, que é consequência do pecado. Olha que Adão, ele pecou, ele vivia no paraíso, não é isso? E ele pecou, e agora que ele recebeu então uma túnica de peles, e foi lançado por terra, e aí começa a morte. Então o pecado surgiu antes do corpo. Então quando diz lá que o Adão foi feito no paraíso, o Senhor soprou sobre ele, sobre as suas narinas, e ele era chamado lá de homem. Aí depois é que ele vai ser chamado de Adão. A palavra homem aí não tem essa conotação de homem no sentido de masculino, é o ser humano. Ele era um humano, ou melhor, alguém que tinha consciência. O Senhor sopra sobre ele, então há um hálito divino em volta dele. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, vai falar que é o hausto do Criador, a força nervosa do corpo do sábio, o hálito divino que ele
sopra sobre o espírito. É uma imensa vibração magnética espiritual sobre o ser naquele estágio. Ele tinha deixado o estágio animal. Como nós sabemos? Ele precisava de um corpo, de um complemento. A palavra complemento, ou melhor, precisava de um corpo, de uma manifestação. Ele, no fundo, era I-S-H. Era um ser humano. Era alguém que tinha consciência. E agora com essa força divina. Ish quer dizer vitalidade. Uma energia. E pergunta 88 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? É uma centelha anímica. Pergunta 139, é uma centelha etérica. Pergunta 613, é uma centelha divina. Ele era uma centelha, era uma vibração só espiritual. Ish, diz lá o Gênesis. Muito bem. E ele precisava de um complemento. E aí a maior prova de que esse complemento era um corpo, que chamam vários animais, todos os animais, quer dizer, todos os seres que ele tinha passado através das múltiplas reencarnações. E ele deu nome para cada um deles, ou melhor, a palavra nome é a manifestação externa da essência interna. Em outras palavras, ele manifestou cada uma daquelas formas animais. Pela evolução, ele passou por todas elas. Ele deu nome para todas elas. Agora, ele viu que aquelas formas não serviam para ele, precisava ser uma forma compatível com ele. Porque quando ele era vegetal, a boca ficava para baixo e o sexo ficava para cima. A boca ficava abaixo, que são as raízes. O sexo para cima são as flores, os frutos. E quando é animal, esse eixo virou 90 graus. E agora o sexo e a boca estão na mesma direção. O eixo da árvore virou 90 graus. E agora o instinto e o sexo e a cabeça estão na mesma direção. Por isso que ele agora tinha de botar a cabeça no alto. Ele tinha de dirigir o seu destino, diferente dos animais. E então ele tinha de ter um corpo compatível com essa nova atitude. Por isso que nenhum corpo de animal serviu para ele. Então o Senhor resolveu tirar dele algo que fosse compatível. E de Ish, para dizer, ele fez o Isha, que é a mulher. Mas é a mulher aí, que foi traduzido como mulher, que não é, lá não está escrito que é mulher, está escrito que ele foi feito o Isha, que é uma palavra que vem de Ish. Ou melhor, se ele é vitalidade, é algo que foi formado dessa vitalidade. Porque o que o Senhor queria fazer para ele é um complemento. Então ele ganhou um complemento que é fruto da vibração dele. Então, se ele era espírito, ou melhor, uma mente, tinha de formar um corpo que fosse um corpo fruto dessa energia mental. Então vamos imaginar aqui, como o Livro dos Espíritos fala, né, a centelha lá, uma centelha, e que irradiava energia. Essa energia agora foi condensada, porque tirou dele e gerou um corpo, que é o corpo fruto, que ele plasmou, então, organizando essa vibração em torno dele, que é chamado de corpo mental. Esse corpo mental é um corpo com forma, tem, mas de alta vibração, plasmado com a própria energia da mente dele, dos pensamentos dele. E como ele só pensava coisas harmoniosas, que ele estava na delícia, no Éden, só vivia a vontade de Deus, esse corpo mental era um corpo harmonioso, um corpo saudável. Tá certo? E lá ele recebeu a ordem de viver naquele corpo, na harmonia do Éden. É que a gente está pensando num homem só. Você imagina que todos os seres, por evolução, quando chegam ao estado de deixar o reino animal, chegam nessa condição, recebem um corpo mental e vivem nesse tipo de mundo harmonioso.
Quando ele resolve desatender ao conselho dos bons espíritos, nós falamos aqui na palestra passada, que é a pergunta 262 do Livro dos Espíritos, quando ele aqui nesse primeiro estágio, olha como o Paulo chama, o primeiro Adão, o primeiro Ad-Ram, Ad é primeiro, Ram é eu, o primeiro nível de existência espiritual, em que ele pode falar que ele tem razão, livre-arbítrio e responsabilidade, ali naquele estágio, ele tinha de viver em harmonia, seguindo o conselho dos bons espíritos. E aí essa pergunta 262 diz, quando ele não segue o conselho dos bons espíritos, vivendo em harmonia, num aprendizado, crescendo cada vez mais, é aí que há a queda do homem, aí é a queda. Agora ele ganha uma roupa de pele e é lançado por terra, e é a queda. Aí vem esse nosso corpo físico, e é a queda. E aí o primeiro estágio é que esse corpo mental harmonioso, como a mente fica confusa, a mente fica doente, olha como diz Jesus, porque pensais mal em vossos corações, lá na essência espiritual, na nossa intimidade, na raiz do coração, naquilo que nós somos na intimidade, é ali que o pecado surge. Agora, essa mente cria uma confusão, e como ela cria maldade, vibração ruim, ou os muitos pecados, aí que ele chama aí de iniquidade, maldade, que Paulo está usando várias palavras, ele entra em estado de confusão, e ele vai endurecer o corpo dele, e aquele corpo mental vai se transformar num corpo espiritual mais denso, que é o corpo astral. Vamos ficar por enquanto com essas duas informações. Ele vai colocar em volta dele um outro corpo, muito mais bruto do que o corpo mental. E esse corpo astral é o corpo que vai começar a gerar as reencarnações dele. É esse corpo astral que é o modelo organizador do corpo físico. Mas vamos pegar André Luiz. André Luiz, quando ele desencarna com o corpo astral. E ele vai ficar com esse corpo astral andando lá na colônia Nosso Lar. E um dia ele vai trabalhar na colônia Nosso Lar, vai limpar o chão lá, vai passar o pano lá, vai varrer, essas coisas todas. Vai ficar cansado depois de um dia do trabalho. Corpo astral cansa. Diferente daquele corpo harmonioso antes, que não cansava, ele vivia na delícia, ou melhor, tinha uma vida em si mesmo. Agora ele cansa, fica esgotado. Aí o que é que ele faz? Ele vai deitar, e quando ele deita, ele dorme, e dormindo ele se desprende. Aí ele vai sair do corpo astral e vai entrar no corpo mental. E aí ele vai ter oportunidade de sair da colônia Nosso Lar e numa colônia mais adiantada, na colônia Alvorada Nova, para visitar a mãe dele, onde que ele vê que tudo lá é mais bonito, que tem um maior brilho, que tem uma maior perfeição, porque ele vai num outro corpo que é mental, mas só que ele foi desdobrar. Aí depois ele volta e o corpo volta para o corpo que ele tinha, que ele deixou dormindo na colônia Nosso Lar. Esse corpo físico, esse corpo astral, ele gera, que eu falei, ele é um modelo organizador biológico, ele gera o corpo físico, nosso corpo físico. E esse corpo físico é criado pelo corpo astral, ou melhor, pelo perispírito. É ele que plasma o corpo físico. Olha a expressão correta, modelo organizador biológico. E o corpo físico, tudo que a gente come, entra no corpo físico. Tudo que a gente bebe, entra no corpo físico. Todo magnetismo que a gente recebe do outro, dos seres humanos, o magnetismo humano, entra no corpo físico. Todo o magnetismo que a gente recebe dos espíritos, entra também no corpo físico. A vibração do sol entra no corpo físico. A respiração nossa entra no corpo físico. Tudo é processado e tudo é transformado no corpo físico. Tudo isso é transformado em caloria e energia e passeia por todo o nosso corpo. E aquilo que não serve mais é colocado para fora. Como a gente coloca a urina, as fezes, o suor para fora, a gente coloca também
em forma de raios de luz, toda esta calorias, podemos dizer assim, de tudo que sobra do nosso organismo. É isso que é o duplo etérico, ou o corpo etérico, ou a aura, ou o duplo etérico, que o corpo físico tem. E é essa aura minha que faz fronteira com o corpo astral. Por isso que tudo que tem no corpo astral, através dessa minha aura, atinge o corpo físico. E tudo aqui do corpo físico, através dessa aura, atinge o corpo astral. É como, vamos imaginar assim, imagina se do lado de lá daquela parede, tivesse ali uma coisa minando. Então ali tinha uma goteira do outro lado, vai aparecer um mofo aqui desse lado. Tá certo? Ou se eu tenho uma coisa pingando aqui desse lado, vai mofar do lado de lá. Então a comunicação é que se o perispírito estiver sujo, ele passa através da aura para o corpo físico. Você pode ter várias doenças que vêm do passado, do seu perispírito, fruto de vibrações do passado. E também pode ser do corpo físico, através da minha aura, eu posso passar para o corpo espiritual, o corpo astral. É isso daqui que forma a personalidade de uma encarnação. Essa é a personalidade. Isso é o nome, persona quer dizer máscara, máscara. É isso daqui que é o corpo da morte. Eu penso mal aqui, no corpo mental, tá certo? Reajo na emoção do corpo astral. Reajo nas sensações do corpo etéreo e manifesta aqui no corpo físico. O corpo físico em si mesmo é a reação de tudo isso. Então o meu pensamento é um pensamento de falta de confiança. Eu gero a emoção do medo. A emoção do medo gera a sensação até de tremor e frio, né? Ou então eu fico super aquecido, gente, para explodir, e que vai derramar no físico. Aí eu vou sentir a dor de barriga, ou eu vou sentir, ou vou me urinar, eu vou ter uma úlcera, ou vou ter uma tremedeira, ou vou ter uma febre. Aí é a consequência no corpo físico. Então, o corpo da morte não é só o corpo físico. O resultado dessa personalidade é a morte. O resultado dela é a morte. E tudo isso daqui, esses três corpos, morrem e se transformam de encarnação em encarnação. Vamos saber o seguinte: quando eu estou aqui, vocês estão me vendo com esse corpo. Bem, eu tenho uma aura, e se eu sair de noite e desdobrado, vai ser parecido com o corpo físico. Por que é parecido com o corpo físico? Porque o corpo astral é que gerou o corpo físico, por isso que é parecido. Tá bem? Muito bem. Quando esse corpo morrer, eu vou ficar num corpo astral com a cara desse daqui, com a cara de Jorge, tá certo? Muito bem. Agora, numa outra encarnação, eu vou ter uma outra cara. Eu posso reencarnar como Maria, moreninha, pretinha, tudo bem? Eu nasci lá com a Dona Maria. Então eu vou ter um outro corpo. Evidentemente que eu vou comer outras coisas e etc. Eu vou ter um outro duplo etérico. E aí, se vocês me verem, vocês vão ver também um corpo astral também diferente. Por isso que o corpo astral muda. São as muitas máscaras que a gente utiliza em várias reencarnações. E por que a gente sabe que o corpo astral ele muda? Porque o corpo mental ele é miniaturizado através de forças magnéticas, ele se transforma num ovoide, ele perde o perispírito, ele perde o corpo astral, para ele ser com um ovo, à semelhança do ovo, o zigoto, ele plasmar aquelas células que se unem do papai e da mamãe, inicial, vai ajudar na multiplicação das células até 9 meses depois de nascer. Tudo bem? Então, quando o ser foi criado, ele foi criado assim, ó, corpo mental. A queda que gerou toda essa outra estrutura. Ele foi gerando essa estrutura. Por isso que só aí que o Isha, que tinha um complemento, que era o Ishá, quer dizer, a vibração, que tinha um complemento, que é fruto da vibração dele, ou melhor, a mente que gerou um corpo mental, fruto dele mesmo. Só depois do pecado que é chamado de Eva. E agora, então, quando que usa a palavra Eva,
e vai dizer: Eva, a mãe de todos os viventes, a mãe de todos os viventes. Qual é a mãe de todos os viventes? Que plasma tudo aquilo que vive aqui na terra: o corpo astral. Então Eva não é aquela mulherzinha lá, porque não tem lógica. Porque Deus, quando criou o ser, criou ele macho e fêmea. Ele já era em si completo. Ele não pode criar um ser macho e fêmea e depois criar uma mulher. Não tem lógica. Isso aí são as traduções, né? Vocês poderão estudar isso no meu livro. O Pão Vivo está na internet, é só baixar. Tem lá as figuras, os desenhos, os gráficos, tudo isso explicado com as referências, as citações de André Luiz, Emmanuel, Agostinho, Pedro Baldi, etc, etc. Mas aqui agora então forma esse corpo do pecado. E esse corpo do pecado, quem domina ele, repare bem, a mãe de todos os viventes, a Eva, né? A palavra Eva quer dizer mãe da vida. O corpo astral que gera isso. Então que gera qualquer vida, qualquer neném que nasce aqui, que é um modelo organizador biológico. Então, diz Paulo, é uma força tal esse campo da emoção, uma força tal as nossas emoções, o plexo solar, o campo das emoções, logo o corpo astral, e o corpo astral que gerou isso tudo, repare que ele tem força para gerar um corpo físico, plasmar um corpo desse, é algo assim poderosíssimo. Agora você já pode entender o que Paulo quer dizer, que esse pecado, como ele é um Senhor, como ele é poderoso, o pecado, é poderoso, e ele forma um corpo desse e vai gerar um estrago que é a morte. No final o resultado é a morte. Então foi um pecado tão grande que aconteceu aqui na área da mente, na área do espírito, que foi o pecado de desobedecer a Deus, dele romper a linha, dele resolver fazer conscientemente aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Ele conscientemente, sabe o que é um espírito consciente desafiar Deus? Esse é o tamanho do estrago. Aí ele gerou essa enfermidade toda. E Deus, por amor, trouxe o remédio, a cura, que é Jesus Cristo. Está dizendo: eu te amo, toma esse exemplo, esse modelo extraordinário. Esse modelo não é só um modelo que você vai seguir como uma estátua, como as imagens dos santos, não é isso? Não, é algo que é vivo, algo que vai estar em você, algo que vai estar na tua vida, algo que vai fazer parte da tua estrutura. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca. Esse presente que por uma religião mística, ou como ele chama, pelo derramamento do Espírito me faz ficar uno com ele, ele vai ter força para não deixar o pecado mais dominar. E vai dizer assim: este corpo do pecado, diz ele, será desfeito. E o resultado será que não então entramos mais em contato com o pecado. Agora, eu tenho as minhas emoções, eu tenho as minhas sensações, mas eu consigo superar tudo isso com Cristo, fazendo Cristo assumir a minha mente. Não é mais o pecado que me assume. Essa é a expressão de Paulo aí nesse versículo. Não é mais o pecado que me assume, é Cristo que vai me assumir. Não é o corpo da morte, não vai mais fazer efeito, ele será desfeito. Estou fazendo uma síntese aqui dos versículos de 6 a 10. Então, agora, eu que era servo do pecado, essas emoções são tão fortes que me arrastam, e por mais que eu queira dizer que eu não quero fazer isso, não sou eu que mando, são as emoções que mandam. Não é isso? Por mais que eu diga que eu não quero, as emoções é que mandam. Até eu conhecer Cristo. Quando eu conhecer Cristo, eu vou ter algo mais forte do que o pecado. Eu vou ter o remédio. E como eu vou estar unido a Ele, é por causa desta união com Ele, da força que Ele me dá, que eu vou ser suficientemente forte para vencer o pecado, porque senão eu não venceria. As emoções sempre falaram mais alto. É o caso do alcoólatra, ele vai voltar para o álcool. É o caso do viciado em droga, ele vai voltar. Se ele não tiver algo maior que isso, ele volta. Aí é isso que Paulo está dizendo.
Nós somos escravos. E quando você é escravo, você ou é leal a um ou é leal a outro. Não tem mais como. E agora, se você se unir a Cristo, aí Cristo assume. E aí você, mas eu vou ter força para vencer o pecado? Sim, porque a força não vem de você, vem de Cristo. Cristo está contigo. Como diz Paulo, eu estou com Cristo, se eu cair eu me levanto, porque eu estou com Cristo. E é Cristo que me dá essa força. Daí as curas todas apresentadas em Atos dos Apóstolos, que foi a palestra que eu fiz no final do ano, no Natal, lá na Aliança da Fraternidade. Em nome de Jesus eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata, diz Pedro, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Ele falou para o paralítico. Mas não era Pedro que estava dizendo, levanta e anda. É em nome de Jesus. Agora esse nome, a vibração cristônica, esse nome eu disse que é a manifestação de algo externa de algo interno. Agora essa manifestação crística faz parte da nossa vida, mora em nós. Se alguém disser de Jesus, eis o Cristo ali, eis o Cristo lá, não vá, não crede nisso, ele antes está dentro de vós. Agora ele se manifesta, por isso que a gente tem força para realizar. Depois, nós vamos para os versículos 11, 12, 13 e 14. Então ele diz assim, olha, nós fomos mortos no pecado, e fomos mortos no pecado para viver com Deus, ou em Deus. E como que a gente vai viver em Deus? Olha como que é algo glorioso. Ele não está dizendo que nós vamos viver em Cristo, nós vamos viver em Deus. Agora, como? Através de Cristo. Cristo é essa grande ponte que o Pai nos deu, é o presente da graça divina, para nos conduzir para Ele. Então, olha, nós realmente, nós cristãos, então está claro, ficou claro, Pai, morremos para o pecado, começamos uma nova vida. E essa nova vida é para Deus. Logo é uma vida de santidade. Se é uma vida para Deus, esquece o pecado. Ninguém pode viver uma vida para Deus com pecado, porque Deus é santo. Não coabita com o pecado. Então ele diz assim, então considerai-vos, considerai isso. Agora, esse negócio, considerar isso, então, preste atenção. O que vale mesmo é que vocês morreram em Cristo, foram batizados na morte em Cristo, não no batismo da água. Porque se fosse o da água, ele não precisava mandar a gente considerar. Eu já disse, para quê que eu vou me preocupar com isso? Eu já fui batizado, eu já estou resolvido, já mereço o paraíso. Não é o sinal sacramental feito por João ou por qualquer um outro. Aliás, Jesus mesmo não batizava. João capítulo 4, versículo 2. Os apóstolos batizavam na água, igual João o Batista. Mas Jesus mesmo, volta a dizer, João capítulo 4, versículo 2, não batizava na água. Mas o batismo prometido é esse do amor. Então Paulo, esse do amor te libertou do pecado. Sim, isso é verdade. Então considerar isso, não é o batismo da água. Se você não tiver esse amor em Cristo, é igual a circuncisão no pênis, não resolve nada, se não tiver a circuncisão, a pureza de coração. Então, ele continua, então não deve reinar o pecado nesse nosso corpo mortal, porque o nosso corpo mortal obedecia o pecado. Agora nós estamos habitando com Cristo uma nova realidade. Se estamos numa nova realidade, Ele me dá força. E eu vou agora obedecer Cristo. Serei agora, ele está falando de uma instituição que hoje nós desconhecemos muito, por isso é a nossa dificuldade de entender. Mas que era comum naquela época, que era a instituição da escravidão. A escravidão era... Eu compro uma pessoa no mercado, aquela pessoa me pertence, ela não tem mais a vida dela é minha. É que a gente já pensa com um olhar moral, de que o escravo também é filho de Deus. Esquecem isso. Nós estamos na instituição da escravidão. Naquela instituição, o escravo pertencia ao seu dono. E ele não tinha nem tempo de poder pensar num outro dono. Porque ele, desde que ele levantava, tudo sempre era para fazer a vontade do seu Senhor.
E se ele fosse servir um outro senhor, ele não era leal, e ele seria então devidamente castigado. E ao mesmo tempo também nem dava tempo dele seguir esse outro senhor, porque a vida dele ficava sobrecarregada para servir um só senhor. É isso que Paulo está dizendo, era isso que o pecado fazia com a gente. Nós éramos escravos dele, e ele dominava a nossa vida, ele era o Senhor, e ele dizia full time o tempo todo o que nós devíamos fazer, e a gente obedecer. Agora, diz Paulo, se nós morremos em Cristo, se eu me unir a Cristo, esse mundo passou, eu começo uma nova vida. Se eu começo uma nova vida, agora eu estou unido a um outro Senhor. Olha como é que ele usa a expressão aí. Agora você está debaixo de um outro Senhor. Esse debaixo de um outro Senhor é ele que é agora o seu Senhor e você é servo dele. Aí ele tem que pedir desculpa. Falo como homem, por causa das vossas fraquezas. Tem que falar como homem. Nesse capítulo ele vai falar isso. Por quê? Porque não é bem assim. Em Cristo não é essa relação de Senhor. Em Cristo é uma relação de amor. Ele é nosso amigo. Está em João no capítulo 15. Eu não quero que seja chamado de Senhor, e sim de amigo. Mas, como ele está dizendo que aqueles homens lá, romanos, eles eram fracos ainda, então eu tenho que falar numa linguagem, eu peço desculpa, mas eu tenho que falar na linguagem compreensível de vocês. Primeiro, vocês eram escravos do pecado, o pecado mandava em vocês, ele que era o Senhor. Agora é o contrário. O Cristo é o Senhor e vocês têm que obedecer. Obedecer o quê? A doutrina que vocês receberam. Foi dado para vocês essa doutrina, vai e segue. E aí ficou ainda neste capítulo, e aí ele vai aprofundar, depois no capítulo 7, capítulo 8, vai aí aprofundando gradativamente para dizer que a relação é uma relação de amor. Tanto que ele vai chegar no capítulo 8, a ideia de que nós seremos iguais a Cristo. Mas temos que aguardar isso daí. Por enquanto ele está dizendo, dada a fraqueza, vamos por aí. Vamos guardar essa informação. O pecado mandava em vocês, agora quem manda vocês é Cristo. E como vocês tinham um tipo de vida que eram arrastados para a morte, agora vocês terão um tipo de vida que serão arrastados para a vida verdadeira. Ele vai dizer assim, então, não permita que o corpo mental, que tem os muitos membros, o corpo mental tem um membro do corpo astral, das nossas sensações, que é o corpo etérico, e do corpo físico, não permita, e aí vamos pensar nos muitos membros do corpo físico, pés, mãos, coração e tal, e aí também nas muitas estruturas dos chakras, do corpo astral, etc. Não permita que esses membros sirvam à maldade. Esses membros todos têm que servir a Deus, ao bem. Então ele está dizendo que os nossos membros, ou o corpo em si mesmo, e os corpos, se quisermos, astral, duplo, etérico, o corpo físico, com as suas muitas estruturas orgânicas, de órgãos, eles não são a causa do pecado. O pecado é quase que independente da gente. Ele é um senhor. E aí esses membros são como se fossem instrumentos ou canais para que o erro fosse usado e a gente manifestasse isso aqui. Então você usar a tua boca, o membro boca, para falar maldade. Você usar o membro ouvido para ouvir coisas ruins, fofocas, né? Usar a sua respiração num ambiente fétido, usar os seus pés para criar um destino de ódio, criar suas mãos para fazer guerra, para prejudicar, para violência. Então, não seja assim. Então ele está dizendo que esses órgãos são instrumentos, devem ser instrumentos de Deus. E aí quando ele falou que é instrumento de Deus, eu me lembrei de Francisco. Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz. A paz é o resultado maior do amor. Só aqueles que amam chegam à paz. Já explicamos isso. Ora, então, se a paz é a consequência do paraíso, ou o estado de paraíso, falávamos isso na palestra passada, quando Paulo começa o capítulo 5 dizendo que a paz é um estado de harmonia, que é o estado divino. Então, eu pensei na oração de São Francisco,
que tudo passa a ser instrumento da paz. O que era um instrumento da paz? Um instrumento de Deus. Francisco listou o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. Também um caminho óptimo, igual aquele de Buda, caminho óptimo. São essas coincidências espirituais, né? Então, quais são os instrumentos de Deus? O que você tem que canalizar, ou usar o seu instrumento, os seus instrumentos, os seus membros para fazer? O amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. Essa é a nova vida. Mas por enquanto que você não tem essa vida, se você não encontrou Cristo e está dominado pelo pecado, e esses membros são utilizados não para Deus, mas para o pecado, o que acontece? O ódio, a ofensa, a discórdia, as dívidas, as dúvidas, o erro, o desespero, a tristeza e as trevas. Eu vou repetir. Você passa a ser instrumento do ódio, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, do desespero, da tristeza, das trevas. Por isso que há tanta coisa ruim que entra nesses membros, que os membros se estragam e o resultado é a morte. E ele diz, não seja assim, agora você morreu para Cristo, começa uma nova vida, você começou uma nova vida, usa todos esses instrumentos para a glória de Deus, para falar de Deus, que a sua vida, toda ela, todos os seus membros, cantem a glória de Deus. É o Salmo 150 de Davi, né? Ele diz que todo ser vivo, tudo, deve cantar de forma magnífica os louvores, as hosanas para Deus. Depois, por fim, Paulo agora nos versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20, vai falar então o seguinte: então eu posso pecar? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que ser servo da graça. Aí sim, ele vai falar, falo como homem, né? Por causa da fraqueza de vocês, falo como homem, porque agora a gente é servo de Deus, ou servo de Jesus. Antes eu era do pecado, agora eu sou de Jesus. E ele vai logo então lembrar, estou falando assim como um homem por causa da vossa fraqueza. É melhor vocês obedecerem a Jesus, do que eu falar, não, Jesus é meu amigo. Aí você vai dizer, viu, se ele é meu amigo, meu amigo, eu faço qualquer coisa depois, e daí, meu amigo não me manda. Não é isso. Por enquanto que eu não chegar à inteligência de quem é este amigo que eu tenho, eu sou fraco. E se eu sou fraco, eu preciso ainda vê-lo como o Senhor, tá? Aí Paulo então vai dizer, então siga a doutrina dele. Olha como que ele fala a palavra aí no texto, doutrina, para ficar bem claro, tem regra, tem disciplina. Se tem doutrina, tem disciplina, tem os dados informativos, siga aquilo, não vai inventar moda, não vai fazer um novo evangelho. Esse evangelho foi dado para você e já está pronto, não é para você criar nada. Por isso que ele fala em doutrina. Repare que ele não usa a palavra evangelho. Dado um nível de maturidade das pessoas, tem que falar assim, doutrina. Algo que está codificado, que está amarrado, e que nós, os espíritos, falamos sempre tanto, só que abusam demais, a ideia da pureza doutrinária, né? A pureza doutrinária não é ficar fanático por Allan Kardec, mas simplesmente saber e não abusar da codificação. Codificação é uma estrutura muito boa, muito bem pronta, dada pela espiritualidade para nós. Por isso que é dois espíritos, nem é de Kardec. Ele mesmo disse, não sou fundador de nada. Por isso que não é chamado de mestre. Aliás, disse Jesus, a ninguém chameis mestre, pois só tendes um mestre. Mateus capítulo 23, versículos 9 e 10. E aí, por fim, ele então conclui nos versículos 21, 22 e 23. O pecado, então, gerou como fruto a morte. E ele vai dizer por quê. Ele conclui no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou a vida em si mesmo, a vida imanente, aquela vida independente.
vamos lá, vamos para essa coisa tipo, o salário do pecado é a morte. Tudo que você faz aqui no campo da iniquidade, no campo do mal, sob o domínio do pecado, é um trabalho. E você vai ter um resultado. É correr, 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 é assim que é a vida. A gente corre, 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 luta, 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 faz tanta coisa, no final tu fica doente, fica velho e morre. É o resultado. Não adianta. Esse é o resultado. Com Cristo não é nada disso. Na hora que ele assume o Cristo, assume uma nova vida. Ele não está nem aí para a morte. Tá certo? Cumpre, ele fala para o Carrasco, cumpre o teu dever que eu já cumpri o meu. É como diz Francisco, a única coisa que me separa do Cristo é a parede do corpo. Ele não fala em morte, né? Quando ele fala de morte, ele fala abençoada irmã morte. É engraçado que Frei Leão e Frei Rufino disputavam quem ia morrer primeiro, né? Quando Frei Rufino descobriu que era ele, o Frei Leão falou, dá para trocar comigo? Não, não, isso é meu, eu estou louco para acontecer isso. Então, é completamente diferente, é uma nova vida, é uma nova forma de ser. E é interessante que ele diz, então, que o salário, para você ganhar um salário, você tem que trabalhar. Antigamente a palavra salário tinha a ver com carne cozida. Depois a palavra salário foi para a ideia de algo que é produzido e que você tem que ir atrás desse produto. Depois ela, por evolução, se transformou em dinheiro para você conseguir algo que foi produzido. Depois veio a ideia de ser o soldo dos soldados. E depois veio a ideia de que você vai trabalhar alguma coisa para ganhar alguma coisa de valor. E naquela época a coisa que tinha de valor era o sal, daí salário, tá, a semelhança do sal. A medida era a do sal. Não é que você ganhasse sal, você ganhava algo correspondente à medida do sal. Mas você tem que trabalhar, e normalmente você não recebe o salário antes. É depositado lá na tua conta o salário do mês que você trabalhou, não é assim não? Você trabalha, depois é colocado o salário. Primeiro você tem que trabalhar. Então com a morte é assim. E no final tu ganha a morte. Paulo está dizendo que o cara trabalha, e no final, quando vai ser depositado, é depositado para ele a morte. Paulo, nesse versículo 23, está sendo assim, indo com todo o peso, né? Nessa correlação, nesse contraste. Agora, o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Aí ele não fala em salário, é dom gratuito. Porque se falasse em salário, você trabalha, Deus está te devendo. Deus não está te devendo nada. Deus não está te devendo nada. O que Deus dá é a vida. Ele deu para o Adão, sem perguntar nada para o Adão, ele deu para o Adão a vida, o Éden, o paraíso, e diz, a harmonia aqui do paraíso é assim, para isso tudo aqui ser feliz, harmônico, você deve seguir a lei do paraíso. Pronto. É não comer da árvore do bem, não querer fazer aquilo que você quer. Aqui no paraíso não dá para ser egoísta, só isso, meu filho. Aqui no paraíso não pode ser egoísta. No dia que o paraíso for egoísta, imagina, de começar a emprestar dinheiro em nosso lar, fazer um banco, botar a ministra veneranda na fila para te pagar, você emprestou dinheiro para ela, pode pensar um negócio desse? Né? O governador nosso lá caindo, houve uma revolução lá, ele caiu porque não tinha dinheiro para pagar, estava em dívida, é uma bagunça, não é nada disso. Então, é um dom gratuito. No paraíso, Deus te dá, é amor. Amor não tem preço. Quanto que custa para você amar seu filho? Não tem. Quanto custa para você amar sua filha? Não existe isso. Deus nos ama e pronto. Então é dom gratuito de Deus. E o que Deus dá gratuitamente? Uma vida harmônica que não depende de nada. A vida harmônica é tão harmônica que não existe nem morte. E a gente já começa a viver isso agora. A gente já não morre mais. Aquele que aceita Cristo já não morre mais, porque a vida toda ele pensa em Cristo, a vida na hora da morte ele também está pensando em Cristo, só está pensando em viver com Cristo, e pronto, ele só troca de roupa e continua, a ideia é trocar de roupa. Você fala, mas antes fazia também, acabou, agora eu parto para Ele, eu parto com a única ideia, de estar com Ele sempre na vida. Não existe mais uma outra possibilidade. Aí quando ele está doente para Cristo.
Ele sabe que aquela tribulação, nós vimos isso na vez passada, aquela tribulação vai ser uma oportunidade para ele meditar, para ele aprofundar mais, aprofundando mais, aprimorando mais, ele se melhorar ou desencarnar, ele vai sair melhor daquele processo. É uma oportunidade para aprimoramento. Tudo gera novos conceitos. E ele só vem aqui agora porque ele quer viver com Cristo. O amor dele, ele vem aqui porque é uma lei que diz que o maior tem que ajudar o menor. E ele nunca pode ser feliz no céu, sabendo que a gente aqui não sabe que existe Cristo, que a pessoa pode ganhar esse presente maravilhoso. Aí ele vem aqui, se esforça outra vez, sofre, apanha, leva pedrada, só para dizer para a gente, olha, cara, saiba, existe um presente maravilhoso que você receber, você vai ter a mesma confiança, a mesma alegria que eu vou ter. E aí Paulo termina, então, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que nela tem a imortalidade, não a vida imortal, porque na vida imortal nós já estamos, e está muito espírito sofrendo aí na vida imortal, encarnado ou desencarnado, não é a vida imortal. Na vida imanente também tem a imortalidade, mas é algo maior do que a imortalidade, é a plenitude do encontro divino. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Né? Viveremos na plenitude da divindade. Esse é o dom que através do Cristo, por isso que ele diz, o dom gratuito de Deus através de Cristo é esta vida perfeita em Deus. É o filho pródigo que volta à casa do pai. E o que acontece quando o filho pródigo volta para a casa do pai? O pai dá um anel para ele, você é da minha família, né? Tudo que é meu é teu, meu filho, faz, e tem música, tem muita comida, tem muita dança, tem muita alegria. Ou melhor, um reino de felicidade, harmonia, com a participação divina. Por isso que Pedro diz, com a participação da plenitude divina. Por que plenitude? Tudo que é meu é teu, meu filho. Muita paz, fique com Deus.